Oh, que música gostosa, Pedro Mariano. Vai começar a semana, né? Pois é, né? Aliás, a gente está com uma energia tão boa para ter essa semana. Vai ser uma semana abençoada, a gente vai ter muita alegria. Os programas da semana serão incríveis, só tenho certeza. Primeiro porque o pessoal está em casa acompanhando a gente. E depois porque a gente quer muito. Look, eu tô parecendo parte do cenário com essa camisa. Ficou bonito. É verdade, você fica parado aqui no cantinho assim, ó. Você fica aqui assim, ó. Poltroninha. Fica certinho, ó. Ficou legal. Oi, gente de casa, que delícia. Desde a semana passada que a gente não se vê, né? Bora começar a semana, seguir em frente, porque a gente é abençoado, a gente está vivo e a gente tem muita coisa bacana aí no programa hoje e muita coisa bacana, como disse o Luquinha, para acontecer na nossa vida. Só que você sabe que a gente não começa o programa antes da nossa mensagem do dia, né? Não adianta você fingir os sentimentos, não adianta você fingir palavras, principalmente quando se trata de Deus. Ele fez e sempre vai fazer coisas grandes para todos nós. Agora, basta ser sincero de coração, porque com isso, o tempo da resposta que você faz aí para os seus pedidos é o mesmo tempo que você tem para agir na verdade a Ele. Se você não agir com verdade, nunca vai ver a resposta que você quer. Esse é o nosso toque de segunda-feira. Zóio Verde de camisa verde. Conta um pouquinho o que vai rolar no programa hoje. Solange, nova confusão no presídio de Manaus deixa pelo menos 7 feridos e Receita libera consulta a lote residual do imposto de renda. Bora participar do programa? Anote os contatos e baixe também o aplicativo Você na Band Vale. Vou dar um toque para você que está em casa, de repente daqui a pouquinho está indo trabalhar, né? Não vai poder acompanhar o programa, você pode acessar o facebook.com/Falando Nisso Band, que a gente está online agora, ao vivo para você também pelo Face, não só aqui pela TV Band Vale, tá bom? E a semana começa com um prêmio no Face que já está bombando, um kit delicioso da Cooper para o seu café da manhã ou também um lanche da tarde. Você vai curtir e compartilhar essa foto e já participa, tá bom? Bora aprender muito hoje, porque a gente está junto com a Santa Casa de São José dos Campos e hoje é dia de dicas de saúde. Luquinha disse muito bem. Você que está aí no Facebook, aliás, beijo para a família, beijo para o sobrinhão que está lá em Manaus. Pro meu sobrinho, sabe por que eu vou mandar beijo? Pro meu sobrinho, o Joey, que tem nome agora, o Joey. Tá na barriguinha da minha irmã. Ela tá assistindo o programa porque ela vai aprender muito sobre isso, a gravidez. Porque tem muita mulher, você frente falou, né? Que tem um sonho de engravidar, mas muitas vezes só não consegue. E quando consegue também. Hoje a gente vai falar com elas. Falou muito bem, viu, Luquinha? Com elas que já estão grávidas e muitas vezes não tem certeza de como deve ser feito o pré-natal, principalmente aquelas pessoas, as mulheres que sofrem de pressão alta, diabetes, outros problemas de saúde. Você sabia que nesse calor tomar muito sol pode fazer mal para o bebê? Não sabia. Que está na barriguinha? Não sabia, Eu também não, aprendi agora há pouco com ela, que está aqui com a gente. Vamos chamar então? Vamos lá, a linda e querida ginecologista Nicole Vilela, da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigada, doutora Nicole. Linda Nicole. Doutora, obrigado, viu, pela presença aqui. Fica à vontade, tá bom? Vamos conversar. Falar sobre bebês. Falar sobre os mãe e pai de primeira viagem aqui surtando, Solange. Pois é, o Júnior que pediu aí um beijo, já tô mandando, viu, Luquinha? Um beijo pra Michele também, que tá mandando. É aniversário dela hoje. Deus abençoe, Michele. Beijo. Gostosa. Então você pode ligar, participar pelo WhatsApp, participar também pelo Facebook com as suas perguntas, porque a gente aprende demais com cada uma delas. A primeira pergunta que eu faço para você, Nicole, é aquilo que a gente estava conversando lá fora. A gente sabe que o pré-natal é importante, só que nem todas as mulheres levam aí tudo certinho. Dá uma fugidinha aqui, uma fugidinha ali. Por que é importante seguir à risca o pré-natal? Então, o pré-natal é muito importante porque várias doenças são diagnosticadas durante o pré-natal. Por exemplo, pressão alta, diabetes, problema na tireoide. Às vezes são pacientes que não vão em rotina ginecológica ou no cardiologista e acabam descobrindo as doenças no pré-natal. Então, é muito importante, por exemplo, o paciente descobre uma anemia, descobre doenças que às vezes ela não tratava antes da gestação. Então tem que fazer isso até para descobrir se não vai fazer mal, não só para você, uma gravidez, mas principalmente para o bebê, né? Com certeza. Pois é, Solange, você comentou sobre o sol e o calor, e eu já vou juntar com essa pergunta aqui da nossa querida Amanda, que diz que está grávida de 4 meses. A Amanda diz que tem passado muito mal devido ao calor e que ela tem dormido com o ar-condicionado ligado. Ela quer saber se esses abusos de ar-condicionado, água gelada, isso de alguma maneira pode prejudicar o bebê ou somente, de repente, a ela? Não.
Não, na verdade o ar-condicionado, a água gelada não fazem mal nenhum, apenas assim, pode ressecar um pouco a via aérea. Então, toda gestante ela tem que beber bastante água, evitar o calor excessivo, porque as temperaturas altas elas podem fazer malformações para o bebê, então não é para ficar expondo muito ao sol. Sempre também usar muito protetor solar por conta das manchas, né, do melasma. Então, assim, mas o ar-condicionado, a água gelada não vai fazer nenhum malefício, não. Tá, agora só antes, Érica, não desliga não. Só para completar essa questão do sol, ficar feito lagartixando, grávida debaixo do sol, pode aumentar muito a temperatura do corpo, Isso, né, doutora? Temperaturas maiores do que 40, 45 graus é comprovadamente teratogênico. Teratogênico é que causa malformação fetal. Então, é bom evitar. Outra coisa que também a gente não aconselha banhos de imersão em água quente, por exemplo, banheira de hidromassagem, porque isso vai aumentar muito a temperatura corporal, além da malformação ainda pode causar a ruptura da bolsa. Olha só, então nada de ficar horas aí debaixo do sol. Vamos atender a Érica que está na linha? Vamos sim, oi Érica, boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, querida. Oi. Obrigado, viu, pela ligação, confiança aqui na gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Melhor agora conversando com você, Érica. Mesmo. Feliz ano novo para vocês, Ah, tá? você também. Vocês são bem-vindos. Obrigado. O programa continue assim, maravilhoso. Obrigado, Amém, Érica. obrigada. Valeu mesmo. Qual que é a sua pergunta? Deixa eu perguntar para a doutora. Doutora, eu tenho 34 anos e estou com dificuldade para engravidar. Eu tenho... Como é que chama? Aqueles varizes no útero. Será que esse é o problema? Olha, provavelmente isso não é o problema da sua infertilidade, tá? Varizes uterinas, elas causam aumento da cólica durante a menstruação, mas não tem nenhuma comprovação que isso causa infertilidade. Você deverá procurar seu ginecologista, você e seu marido vão fazer uma série de exames para poder descobrir qual que é o problema da infertilidade. Sendo que a gente considera infertilidade quando a paciente está tentando engravidar por mais de um ano com pelo menos 3 relações semanais intercaladas. Ok, então, sexta-feira a gente esteve falando com o Dr. Franco sobre essa questão, quero engravidar e não consigo, então não deixa de procurar não, viu, Érica? Porque muitas pessoas aí, muitos casais conseguiram o sonho de ter um filho. Aliás, esse ano a gente vem com novidade ainda falando nisso. Pois é, sobre Solange, isso, né? pena que a gente não pode adiantar, né? Pena, mas é algo bem bacana mesmo. Um beijo para a Rosilda de Tremembé. Aliás, tantas famílias unidas aqui assistindo a gente. Delícia, né, Luquinha? A Caroline com a mamãe dela também, a Josiane, a Fátima, junto com o Vapone, também o Rodrigo. Obrigado pela alegria de vocês, esse carinho de vocês. Que bom tê-los novamente aqui com a gente, tá bom? A gente para um pouquinho do nosso assunto aqui para ficar bem informado agora com a Sol e as notícias da redação. No começo do programa, mandei um beijão pro meu sobrinho amado Marcão, que está lá em Manaus, e é para lá que a gente vai agora. Uma nova confusão foi registrada na cadeia pública em Manaus ontem à noite. De acordo com o SAMU, 7 presos foram levados para o hospital com ferimentos leves. Foi na mesma cadeia onde 4 presos morreram durante uma rebelião na madrugada de domingo. A unidade, que estava desativada por péssimas condições, foi reaberta às pressas pelo governo do Amazonas para abrigar 283 detentos depois dos massacres que deixaram 60 mortos em 2 presídios do estado. Utilizado pelo governo por mais de 100 anos, o local foi desativado em outubro do ano passado, após pressão do Conselho Nacional de Justiça. O órgão tinha avaliado que o presídio era insalubre, mas ainda assim a reabertura ocorreu na segunda-feira da semana passada. Para evitar novos confrontos, o batalhão de choque passou a fazer a segurança da cadeia pública Vidal Pessoa. Também ontem, 3 corpos foram encontrados perto do complexo penitenciário Anísio Jobim. O presídio é o mesmo onde ocorreu o massacre de 56 detentos no primeiro dia do ano. Pois é, e o governo do Amazonas transferiu 30 detentos aí para o interior, e o problema nos presídios já se tornou uma questão aí, ameaça de segurança nacional, né, Luquinha? Porque em Roraima também foram mais de 30 presos mortos. Que confusão, né, Sol? Que falta de segurança, na verdade, Exatamente. Né? Triste mesmo. A gente lamenta muito toda essa situação,
Boa tarde, Daniela Lopes. Ainda não está na linha? Eu vou segurar um pouquinho então para comentar com vocês sobre o trânsito, porque segunda-feira tem muita gente retornando, teve essa semana toda de descanso, aproveitou bem a praia e isso complica um pouco sim as nossas estradas, né? Então eu quero conversar, não sei se a Dani já está na linha ou não, mas já quero, só um momentinho, já converso com a Dani então, sobre a balsa. Vinícius, você pode colocar para a gente, por favor, aí as imagens da balsa, porque o retorno, Daniela Lopes, boa tarde. Boa tarde, Lucas, eu estou aqui. Ah, tá aqui, né? Vamos comentar então sobre a balsa, porque eu fiquei sabendo que a volta de Ilhabela para São Sebastião tá bem demorada mesmo. A gente está com as imagens agora, pode colocar, Vini? Vamos lá, Dani, boa tarde. Sim, Lucas, muito boa tarde. Tá assim com uma demora aí de 1h30 na ida de São Sebastião até Ilhabela. E na volta, Lucas, a espera é maior ainda, de 2 horas. Então, o pessoal que está esperando aí a balsa vai esperar bastante, viu? Segundo a Dersa, a travessia opera neste momento com maré normalizada. E o motivo aí da demora é o excesso de veículos mesmo, viu, Lucas? Interessante, Dani. Vou comentar também sobre a Tamoios. Esse trânsito está complicando também o movimento na Tamoios ou não, Dani? Está complicando, Lucas, no sentido litoral, principalmente no trecho de serra. O tráfego está bem intenso na Tamoios, no trechinho de serra, ali no sentido litoral. Já no trecho de Planalto, o tráfego segue normalmente neste momento. Tá bom, Dani. E a Dutra? A Dutra tem algum ponto de lentidão neste momento ou não também? Lucas, a Dutra não tem nenhum ponto de lentidão agora no trecho do Vale e também nem na Grande São Paulo, Lucas. Eu só vou informar que a gente teve um probleminha agora há pouco na Carvalho Pinto. Quem for seguir aí sentido de São Paulo na Carvalho Pinto, aqui no trecho de São José, no quilômetro 98, houve um acidente. Tem lentidão ali do quilômetro 100 ao 98 da Carvalho Pinto, sentido São Paulo, por causa da colisão entre 2 caminhões. Teve vítima grave. O helicóptero Águia pousou para socorrer uma vítima fatal. Essa vítima já foi encaminhada para o hospital, mas realmente não resistiu aos ferimentos. Então tem congestionamento no trecho, tem uma faixa bloqueada, a faixa da direita, e o tráfego fluindo pela faixa da esquerda, então, na Carvalho Pinto. Lucas. Obrigado, Dani. Qualquer informação nova, por favor, pode interromper a gente aqui, a gente faz questão de colocar no programa. Excelente tarde para você, Solange. Pois é, a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse acidente, né, Luquinha? Carvalho Pinto é uma estrada muito segura, com muitas pistas, reto, tranquilo. Eu vou dizer uma situação que eu passei no sábado na Via Dutra, com obras no retão de Jacareí, muita gente ultrapassando pelo acostamento, causando aí, de repente você quer entrar na pista, freia bruscamente, isso daí a imprudência tem causado muitos acidentes realmente. Bom, recebeu alta o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, que foi esfaqueado durante um culto neste domingo no Brás, na região central de São Paulo. Um homem armado com facão entrou na igreja e atacou o pastor enquanto ele pregava. Ele foi atingido 2 vezes no pescoço, mas já foi medicado e passa bem. Valdemiro postou um vídeo nas redes sociais, direto do hospital, contando o que ocorreu. Estava impondo as mãos, acabando de ouvir um milagre, um testemunho. E entrou alguém, que eu não sei quem é, por trás, fingindo, passou na posição e deu uma facada no pescoço. Ou uma navalha, não sei. O apóstolo afirmou ainda que vai voltar a pregar e que perdoou o homem que o esfaqueou. Orem por mim. E que Deus abençoe vocês e abençoe também, eu perdoo a pessoa que fez isso. O homem foi preso em flagrante. Não há informações do que teria ocasionado o crime e nem da identidade do agressor. Pois é, a questão da segurança, a questão do desemprego, enfim, o Brasil está um barril de pólvora, Luquinha. A gente não tem que orar só pelo pastor, não. Antes de sair de casa, a gente tem que fazer uma oração, pedir proteção. Pra gente. Né? Que realmente é complicado. Solange, bom, o dia começou com muito sol, muito calor e vem chuva, claro, né? Porque é dia de verão típico e a gente confere agora na previsão do tempo as temperaturas. Máxima de 24 graus em Campos do Jordão, previsão de chuva forte em Cachoeira Paulista, máxima de 32, Pindamonhangaba e São José dos Campos, a máxima é de 31 graus, tem chuva forte também no litoral, máxima de 32, tanto em Caraguatatuba quanto em Ilhabela. Destacar a cidade de Taubaté, que hoje tem a máxima de 31 graus, a temperatura não varia muito durante toda a semana e toda a semana também previsão de chuva forte no final da tarde. E no próximo bloco a gente confere a volta ao trabalho da sobrevivente de guerra, da sobrevivente de queda de avião da Chapecoense e também tem dicas do Dr. Sorriso para você.
Você que tem os dentes separados ou observou que seus dentes estão separando, o que pode estar acontecendo? Você quer saber? Não perca daqui a pouquinho no Falando Nisso.